paz do Senhor Jesus. Vamos ver a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde o dia da minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era rico. Nós vemos que o jovem estava preocupado com a sua salvação, né? Com a salvação da sua alma, né? Ele era um jovem rico, ele era um príncipe, ele tinha muitos bens, mas isso não preenchia o vazio que ele tinha no seu coração. Ele sabia que faltava alguma coisa para ele ser salvo, mas ele não sabia o que era. Riqueza, dinheiro, não é sinônimo de felicidade. Tem muitos ricos, milionários, que não são felizes, que estão com depressão, que se sentem angustiados, que não dormem de noite preocupados em juntar mais dinheiro e mais dinheiro, em perder toda a sua fortuna. E não se preocupam com a salvação da alma. No versículo 19, Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, né? Muitas vezes a gente fala, né? Nossa, essa pessoa é tão boa, tal. Mas bom é Deus, né? A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente só faz atos de bondade com interesse, né? De agradar a pessoa ou de receber alguma coisa de volta. A bondade mesmo, incondicional, só Jesus que tem. Aí no 20, né, Jesus disse todos os mandamentos, né, que ele tinha que obedecer. E esse jovem falou que ele já fazia essas coisas desde a mocidade dele. Esse jovem, ele não vivia numa vida assim marginalizada, ele não era usuário de drogas, ele não roubava, ele era um bom filho, ele nunca matou ninguém, ele cumpria certinho, né, os mandamentos de Deus. Muita gente acha que só isso já basta para ser salvo, né? Muita gente, ela não é serva de Deus, mas ela é religiosa, né? Ela cumpre o protocolo certinho das ofertas na igreja, vai em todos os cultos, participa da Santa Ceia, e ela acha que só isso já basta para ela ser salva. Mas não basta, precisa mais que isso, precisa compromisso com Deus, precisa fazer isso por fé e não automaticamente, não para cumprir um ritual. Jesus disse, né, a ele, né, que ainda lhe faltava uma coisa, que ele tinha que vender tudo quanto tinha, repartir pelos pobres, e aí terá um tesouro no céu. Jesus não estava
fazendo apologia à pobreza, não estava exigindo do jovem um voto de pobreza, né? Muita gente faz voto de pobreza, não quer ter nada no seu nome, renuncia à tecnologia, à TV, celular, carro, né? Mas isso é sacrifício de tolo. Essas coisas são uma bênção que Deus coloca nas mãos da gente para aprender a palavra de Deus, para orar pelas pessoas, para pregar a palavra, para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra mesmo que você está escutando, eu gravei num celular, provavelmente você está ouvindo no celular também. A internet nos dá estudos maravilhosos sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente sabe de uma pessoa que está doente, você pode orar por ela pelo celular. O carro pode servir para você ir visitar alguém, pregar a palavra de Deus. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é bênção. As riquezas também são bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos. Não é pecado ser rico, não é pecado querer almejar riquezas, conforto. Não era isso que Jesus estava falando para ele se abster das riquezas, para ele viver uma vida pobre. Não era isso. Jesus estava querendo fazer um teste com ele, para ver aonde estava o coração dele, para ver se as riquezas tinham criado raiz no coração dele. A palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Nós podemos ter bens, ter riquezas, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nós temos que desapegar dessas coisas. A nossa esperança deve ser morar no céu. O nosso alvo deve ser Jesus. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar. E depois as outras coisas que você necessitar, Jesus vai te dar. E não é porque a pessoa não tem bens que ela é desapegada da riqueza, das coisas materiais. Porque tem gente que não tem bens quase nenhum, que é pobre, mas ela é avarenta. Ela ama, ela adora o pouco que tem. Por isso que ela não cresce na vida, por isso que Deus não dá propriedades para ela, por isso que Deus não prospera na vida dela. Porque com um pouco ela já é avarenta, imagine se ela tiver bastante. E esse jovem, ele saiu muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. E a vida dele estava construída sobre essas riquezas. Só que um dia nós vamos deixar esse mundo e tudo vai ficar aqui. Nós não vamos poder levar nada. O nosso tesouro é a nossa fé em Jesus Cristo. As obras não salvam. Muita gente vê pessoas que dedicaram a vida toda cuidando dos doentes, das crianças. Ai, como essa pessoa é boa, nossa, ela foi para o céu. Ninguém garante que ela foi para o céu, porque as obras não são capazes de salvar a nossa alma. As obras, a lei é insuficiente para salvar as nossas almas. No Antigo Testamento tinha vários homens que eram ricos, Abraão, Jacó, Jó, mas o coração deles não estava nas riquezas. Eles adoravam a Deus, independente de riquezas. Jó perdeu tudo e mesmo assim ele continuava adorando a Deus. Por quê?
porque a vida dele estava enraizada não nos bens que ele tinha, mas em Deus, no Senhor. Ele sabia que Deus era o Senhor da vida dele e que, tendo bens ou não tendo bens, a vida dele, a salvação da alma dele dependia de Deus. Aleluias! Não há salvação fora de Deus, não há salvação fora de Jesus. Não é porque uma pessoa obedece certinho os mandamentos de Deus que ela vai ser salva. Ainda falta uma coisa, falta nascer de novo, falta se tornar uma nova criatura, falta entregar a vida para Jesus. Saber que Jesus é o Salvador. Aleluia. Nós temos que mudar o nosso alvo, nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que parar de olhar para as coisas do mundo, se apegar às coisas do mundo e buscar Deus, buscar Jesus. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a salvação, não podemos perder a comunhão com Jesus. É isso que é o nosso tesouro, essa é a nossa riqueza. Aleluias! Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava falando de riqueza, ele estava falando do coração, porque a maioria dos ricos tem o seu coração no dinheiro, mas aquele rico que é humilde, aquele rico que usa a sua riqueza para abençoar os outros, aquele rico que sabe que a vida dele está fundamentada em Jesus, aquele rico que dá glória a Jesus, esse vai ser salvo. Então o moço saiu muito triste porque ele não conseguiu se desapegar das riquezas. Ele colocou as riquezas em primeiro lugar, quando nós devemos colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Jesus tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Enquanto nós não fizermos isso, nós não teremos salvação. Que Deus te abençoe.